Dom Anselmo, antes de tudo, eu quero agradecer pelo senhor ter aceitado o convite em conversar conosco nesse projeto que o projeto Addison é esse pensamento de pessoas que falem sobre sua vocação para aquecer o coração dos que estão querendo entrar na vida religiosa e também muitas vezes dos que já estão na vida religiosa, mas que por um momento ou por outro estão passando por alguma dificuldade. Eu acredito que sempre a palavra, o testemunho de outra pessoa sempre aquece ao coração. Então, eu quero muito agradecer pelo senhor ter aceitado. Eu acho que essa conversa, que é literalmente uma conversa, vai fazer muito bem a muitos vocacionados. Então, antes de tudo, muito obrigado. Mas eu queria que a gente começasse com o senhor se apresentando. Quem é o senhor? De onde vem? Quantos anos tem? Diga lá. Ok. Eu sou o Dom Anselmo Nogueira, tenho 36 anos. Há 2 anos estou como prior conventual no Mosteiro de São Bento de Garanhuns. Nesse mosteiro fiz toda a minha formação monástica, minha formação religiosa, os quais tenho 15 anos de votos de profissão, 18 de mosteiro, porque 1 ano de postulante, 2 de noviço, com 15 de profissão. Estamos aí, de fato, com 18 anos que estou no Mosteiro de São Bento, em Garanhuns. Nasci numa cidade em Meios Canaviais, de Pernambuco, na zona da Norte e Sul de Pernambuco, cidade de Escada, a qual me orgulho de ter o santuário, a Virgem da Apresentação da Escada, aquela casa-mãe que foi realmente a minha casa que me formou como cristão, que me gerou como cristão. Dou graças a Deus de ter vivido, nascido naquela casa mariana, que hoje é o Santuário Diocesano Nossa Senhora da Escada. Fui batizado, não no Templo da Virgem Maria da Escada, mas fui batizado na Igreja de Santo Antão. Se foi destino, não sei, se foi vontade de Deus, não fez com que eu me batizasse na cidade de Escada e meus pais me levassem à Vitória de Santo Antão e recebesse o batismo, a graça batismal, na pia, onde tem o título do pai dos monges, Santo Antão. E que, com a graça divina também, foi na festa desse santo, Santo Antão, que recebi também o sacramento da ordem. Então, tenho essa ligação muito com minha história, a Virgem da Escada, e também não sei até hoje o porquê meus pais de ter levado a pia batismal, receber a graça batismal, uma pia dedicada a Santo Antão, pai dos monges. Mas interessante que isso não foi a influência, podemos dizer assim, de ser monge, não é? Foi realmente algo que aconteceu com minha história, de onde vim e de fato onde me formei, que foi nesse ambiente próprio de família que eu cresci aqui, digamos assim, cresci e vivenciei a minha fé cristã, meus primeiros passos, a minha casa-mãe realmente aqui na Arquidiocese de Olinda e Recife, na cidade de Escada. Eu acho que o interessante é a gente começar também do começo, Como surgiu a vocação do Dom Anselmo? Muitos aí falam que desde criança brincavam de rezar missa e tudo mais, mas o interessante, todo mundo fica curioso, quando se trata de um monge. Quando começou a vocação, desde sempre foi uma vontade de ser monge? Não, nem muito menos de ser religioso, padre. Na minha infância eu não lembro de ter expressado esse desejo. Entretanto, minha mãe sofreu alguns males físicos e
essa doença fez com que minha família começasse a ser mais religiosa, se aproximou mais da vida religiosa. E como eu era o menor da casa, eu sou o caçula de três irmãos, eu acompanhei muito esse processo da minha mãe, né, da vida religiosa, e foi basicamente, acredito, com os 13 anos, eu conheci um frade capuchinho, e comecei a fazer, hoje eu entendo que é uma direção espiritual. Na época, na verdade, acreditava que era uma formação, uma catequese, mas no fundo chamava-se Frei Fulgêncio, o antigo frade capuchinho, estava até morando em Maceió, não estava morando mais num convento. E foi daí, dessas conversas, desses colóquios, que hoje eu entendo que é uma direção espiritual, isso com 12, 13 anos, que ele começou a extinguir esse desejo vocacional. Ou seja, é interessante que é algo que ele dizia que via em mim e eu não percebia, e com essa direção espiritual, desde os 12 anos, começou de fato despertar em mim o desejo. E é interessante que desde o início sempre foi a vida religiosa, né? Por mais que minha paróquia fosse diocesana, por mais que minha referência, podemos dizer assim, fosse totalmente dos padres diocesanos, não tinha contato com a vida religiosa, o desejo já surgiu, né, com a vida religiosa. Então, aí, em meados aos meus 13 anos de idade, foi quando realmente veio esse despertar através de uma direção espiritual, dessa conversa, dessa troca, né, dessas dúvidas que eu tinha acerca da religião, e o próprio Frei Fulgêncio foi me introduzindo, na verdade, ao conhecimento de mim mesmo, do que eu ansiava, do que realmente eu gostaria. Começou realmente a abrir e ajudar esse caminho. Então, não foi a partir de mim mesmo, mas eu fui ajudado, eu fui orientado, eu fui realmente direcionado, né, até realmente vir esse despertar de quem eu sou e daquilo que realmente eu gostaria e buscava dentro do meu coração. O engraçado é que muitas vezes uma simples pergunta, não é? Para uma criança, e aí, você quer ser padre? Talvez na cabeça da criança nunca passasse isso pela cabeça, mas essa pergunta, em muitas situações, em muitos casos, já mexe com a criança e a criança já começa a pensar sobre a possibilidade. Então, é muito sobre isso, né? Falar um pouco sobre o assunto. Acredito que de início vem logo uma aversão. Eu não sei se um negativismo, não sei de minha parte, ou de algumas, até mesmo das crianças que tem, né? De ser padre, de ser irmã, de ser freira, monge, cria um certo negativismo. Não quero. Mas faz-se necessário realmente essa descoberta, né? Porque é o anseio do coração realmente. E é claro que é com o tempo que vamos descobrindo que a nossa vocação ela não está totalmente, não recebemos pronta. Se me perguntasse qual foi o motivo que eu saí da minha casa para a vida religiosa, me perguntasse daqui há 20 anos, como é que você vai estar? Eu estaria totalmente diferente do que eu sou hoje, né? Porque o chamado de Deus, ele tem essa especialidade, né? A gente vai descobrindo, a cada passo que a gente vai se abrindo, a gente vai descobrindo realmente o nosso chamado. Mas que de início a gente tem essa decisão, mas a minha experiência, ele não se concretiza como realmente nós queremos, mas é um crescendo, essa descoberta, esse diálogo conosco mesmo e com Deus, que vamos formando, não do jeito que queremos, mas de fato do jeito que Deus quer, podemos dizer assim. E aí, beleza, surgiu no coração aqueles primeiros momentos, esse desejo de vocação, mas como foi o processo de entrada no mosteiro? Pois bem, antes de entrar no mosteiro, eu fiz uma experiência com outra comunidade religiosa. Eu era jovem e desses meus anseios, eu deixei minha cidade, vim morar no Recife, saí do âmbito, podemos dizer assim, paroquial,
da minha paróquia, o grupo de acólitos, grupos jovens que eu participava, e a realidade que eu vim para uma cidade grande morar, logo em seguida, a esse meu confronto comigo mesmo, de minha vocação, acabei conhecendo os salesianos, né? Trabalhava com jovens, era uma linguagem realmente que eu estava buscando, né? Uma linguagem que pudesse me entender, e nesse contato com os salesianos, me veio essa proposta de iniciar, né, o aspirantado com eles, né? Eu ainda não tinha terminado o ensino médio, e para minha família foi uma surpresa, né? Essa decisão, de repente você fala de alguma coisa que é ser religioso, mas a família esperava pelo menos terminar os estudos para que eu pudesse de repente iniciar esse meu processo religioso, e subitamente me vem essa proposta de vivenciar junto com os filhos de Dom Bosco esse trabalho jovem, e fui fazer essa experiência. E é interessante que desde o início é o desejo realmente da vida consagrada, da vida religiosa, mas desde o meu aspirantado, já meus diretores espirituais, meus próprios diretores colocavam que eu tinha uma certa inclinação à vida monástica. Por incrível que pareça, eu não sabia o que era ser monge. Nunca tinha ido ao mosteiro. Eu não conhecia a regra de São Bento. E foi nesse processo, realmente, dentro com os salesianos, de descoberta, por que eu tenho inclinação à vida monástica, né? É porque eu não tenho vocação de trabalhar com jovens, né? E pelo contrário, meus formadores diziam que não. Eu vivia pastoral, estava muito bem com jovens, mas a inclinação que eles me apresentavam era a vida de silêncio, a vida de oração, e por incrível que pareça, uma vida tranquila, né, diante de Deus, que demonstrava justamente essas características monásticas, né? Depois de terminados os estudos, continuei com os salesianos na filosofia, e foi aí quando de fato veio esse grande confronto, porque estava próximo à minha consagração, né? E tanto aqueles que estavam caminhando comigo apontavam, né? E veio essa, podemos dizer assim, até mesmo uma parte formativa dos salesianos, que eu até hoje agradeço muito a eles. Eles permitiram que, mesmo formando salesiano, eu passasse um mês no mosteiro beneditino para fortificar, podemos dizer assim, a certeza da minha vocação, não é? E foi aí que, de fato, onde surgiu a experiência no mosteiro, né? De início seria no mosteiro aqui de Olinda, mas na época não estava recebendo, mudando de abade. O mosteiro de Garanhuns, na verdade, acolheu para fazer essa experiência de um mês que o padre Espetor tinha permitido, mesmo sendo formado salesiano, né? E essa experiência, de fato, foi tão profunda que esse mês nunca acabou, né? Está durando 18 anos, né, que realmente iniciei com aquele mês, uma experiência nova, um conhecimento, né, de fato, da vivência dos monges, da sua vida de oração, da sua vida de trabalho, e não somente isso, né? Acredito que a vida beneditina, ela deve ser mergulhada sobretudo na vida comunitária. São monges cenobitas, o que é isso? São monges de comunidade. Então, para ter vocação beneditina, tem que ter muita, mas muita vocação de viver junto, né? É um chamado realmente de viver comunitariamente, porque às vezes parece, é difícil sair trancado, é difícil viver essa vivência. Não, o difícil é realmente a convivência, o cenobitismo, viver em comunidade, né? Viver com pessoas que você não escolheu, não é um grupo de esporte que você torce para o mesmo time, não é um grupo que você sai para comer as mesmas comidas que gosta, é um grupo diverso, com o mesmo objetivo, é claro, de encontrar a Deus, mas foi nisso que de fato me chamou a atenção, não é? A vida comunitária, que é aquilo que a gente chama, né, a vida cenobítica,
A vida dos monges cenobitas, a vida de comunidade, de estar junto, de sentar juntos, de comer junto, de trabalhar junto, de viver junto, né? Ter o mesmo objetivo, né? E foi isso que de fato despertou, né? Que podemos assim, que eu posso dizer que encontrei o meu chamado vocacional, né? De viver junto, viver com, né? E daí, de fato, veio essa experiência da qual eu encontrei no mosteiro, né, aquele lugar onde Deus estava preparando para mim.